edição de hoje do CNN Prime Time com a confirmação de que o ex-presidente Bolsonaro ficou com o estojo masculino de joias que não foi parado na alfândega em 2021. O estojo é exatamente este que aparece na sua tela, contém uma caneta de ouro, relógio, abotoaduras, anel e uma espécie de rosário da marca de luxo Chopard. O analista da CNN, Leandro Rezende, ele apurou que houve uma mudança de postura do ex-presidente Bolsonaro sobre esse tipo de presente. Em 2019, Jair Bolsonaro enviou um conjunto similar de itens, também da Arábia Saudita, para o acervo da presidência. Desta vez, o conjunto de 2021 ficou no acervo pessoal de Jair Bolsonaro. Eu volto a conversar com Larissa Rodrigues. Larissa, existem muitas perguntas ainda em aberto sobre essa história das joias que vieram da Arábia Saudita. Uma delas, por que o presidente disse que não pediu e não recebeu as joias quando ele já tinha recebido? Onde elas ficaram guardadas por tanto tempo? No Ministério de Minas e Energia, a gente sabe, mas aonde no Ministério de Minas e Energia ficou esse conjunto masculino de joias? E na troca do Ministério de Bento Albuquerque, quando Bento Albuquerque saiu e Adolfo Saxida assumiu o posto, o novo ministro sabia que havia joias destinadas ao presidente no cofre ou em algum local ali do ministério? Eu falei uma pergunta, mas foram várias, né? Não tem jeito. Porque são todas perguntas sem respostas até aqui, né, Márcio? E o que eu ouço, em especial ali de pessoas do PL, é que no início se achou que os jornalistas teriam apenas uma pequena informação, que seria essa de que teria ficado aquele segundo estojo de 16 milhões de reais na Receita Federal, mas depois novas provas, mais uma vez mostrando a importância do trabalho jornalístico bem feito, foram aparecendo, de que de fato Bolsonaro recebeu o outro estojo, de que de fato tentaram tirar esse estojo do Ministério de Minas e Energia apenas quando Bolsonaro estava deixando o poder e que esse estojo estava no arquivo pessoal, não no arquivo que seria público e que seria passado para o próximo presidente da República. Agora, claro que é preciso esperar as investigações. Qualquer pessoa, quando é acusada de um crime, ela tem o seu direito de defesa e as investigações vão andando. O que a gente ouve agora vindo ali da Polícia Federal, de que num primeiro momento, como eu trouxe ontem aqui no Prime Time, serão ouvidas pessoas ligadas a Bento Albuquerque e o próprio Bento Albuquerque. Hoje a Tainá Falcão trouxe essa informação de que uma pessoa já teria até sido ouvida. Me disseram que nos próximos dias devem tentar ouvir o Bento Albuquerque e que Bolsonaro e Michele Bolsonaro devem ficar para um segundo momento, porque apesar de estarem envolvidos nessa história, pelo menos nessa história estão envolvidos, já que de fato há esse estojo, não estou falando aqui que envolvidos enquanto criminosos ou enquanto testemunhas, mas que há um envolvimento deles nessa história e que eles serão sim ouvidos, mas num segundo momento, que inicialmente serão ouvidos aqueles que participaram do momento em especial na Receita Federal e que Bento Albuquerque é testemunha-chave, porque ele não só teria entrado com o primeiro estojo, como tentado que um de seus assessores e depois liberar o segundo estojo, que é o de 16 milhões de reais. Agora, o que se promete é uma investigação rápida, claro que politicamente falando, para Bolsonaro, Michele Bolsonaro e o próprio PL, quanto mais rápido, melhor, para tentar até que essa história fique para trás. Enquanto isso, a gente também vem dizendo que Michele Bolsonaro deve esperar um pouco para dar andamento naquelas ideias iniciais do próprio PL, de torná-lo uma pessoa importante dentro do partido, uma pessoa política, podendo pensar num longo prazo até em se candidatar. O que a gente sabe é que com isso, Bolsonaro, que estaria disposto a voltar para o Brasil, pode ser que fique um tempo maior nos Estados Unidos. E me disseram, inclusive, que a PF, se realmente chegar no momento de ouvir Bolsonaro, ele não estiver aqui, pode ouvir ele por videoconferência, que isso não interferiria também no andamento desse inquérito, das investigações por parte da Polícia Federal, Márcio. E é claro que essas investigações vão definir também, né, Larissa, dependendo para onde elas forem, e a gente sabe quantas investigações estão sendo feitas em paralelo. Polícia Federal, Controladoria Geral da União, Receita Federal, se eu esqueci de alguma coisa, você pode falar. TCU, Tribunal de Contas da União, é verdade. Essas investigações todas vão definir também
o peso político que Jair Bolsonaro ainda terá nesse retorno ao Brasil, quando ele retornar. Lembrando que ontem Flávio Bolsonaro cravou 15 de março, 14 minutos depois, a gente não sabe ainda quando vai ser. Ou seja, fatalmente, certamente, esse retorno de Bolsonaro deve estar ligado diretamente ao que essas investigações começarem a mostrar. E é engraçado que a gente ouviu que ele iria esperar um pouco acalmar os eventos, os atos criminosos, vamos dar as palavras corretas ao que aconteceu, do dia 8 de janeiro. Então ele teria inicialmente a ideia de voltar no início de janeiro, aconteceram aqueles atos contra a democracia em 8 de janeiro, ele teria esperado um pouco. Depois vem a descoberta daquela minuta do golpe na casa de Anderson Torres. Bolsonaro espera mais um pouco. Aí se cogita que ele volte agora. O que acontece? Agora um novo escândalo envolvendo as joias. Então vai só adiando esse retorno, mas a gente lembra que uma hora ele vai ter que voltar, porque por mais que tenha feito esse pedido junto aos Estados Unidos para ficar mais um tempo, seria enquanto turista, e esse visto de 6 meses também vai vencer, a não ser que ele comece a trabalhar e consiga uma outra forma de permanecer legalmente nos Estados Unidos, porque também um ex-presidente da República permanecer de forma ilegal em outro país poderia colaborar até numa tentativa de ser obrigado, né, por parte ali do próprio país a retornar ao Brasil. Então, o tempo também, nesse caso, vai contando contra ele nesse retorno ao país, por mais que ele tenha demonstrado, segundo interlocutores, uma vontade de ficar mais um pouco. Márcio. Muito obrigado.